Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de muitas bênçãos para vocês. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Quantas alianças que Deus ele faz conosco, né? E quando eu falo alianças, que na verdade é uma aliança que tem que ser renovada, e o Senhor vai lá e reafirma, estabelece um conserto. E esse conserto é necessário ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, porque a nossa armadura espiritual ela vai se quebrando, ela vai se trincando, e aí o nosso escudo da fé já está cheio de fissuras e rachaduras. A espada do Espírito muitas vezes já não a utilizamos como deveríamos. Enfim, toda a armadura que o Senhor nos deu, ela passa a ter as suas falhas, né? Ela passa a ter falhas e passa a ter pontos fracos, digamos assim. E nas batalhas que nós travamos, é necessário ter esse revestimento. Então, quando o Senhor estabelece conosco um conserto, esse conserto é o conserto dessa armadura, desse revestimento da nossa vida. E nós vemos isso, o quanto que é necessário nas jornadas que esse conserto seja feito. Porque da parte de Deus não há necessidade, Deus não invalida aquilo que Ele fala, e Deus não precisa ter promessas, ter algo reafirmado. Nós precisamos das promessas reafirmadas, nós precisamos que seja revalidado aquilo que já foi dito, porque nós somos assim. Nós ouvimos a palavra de Deus, falamos, poxa, que legal, que bênção, eu vou lutar pela bênção do Senhor, pela promessa. Lá na frente a gente esmorece, já questiona se foi Deus realmente quem falou, se a promessa foi feita realmente, se não foi coisa da nossa cabeça. Ou duvidamos se Deus realmente fará, se Ele consegue mudar realmente os cenários. Deus, Ele sempre agiu entendendo essa nossa limitação. Não à toa nós vemos personagens como Abraão, como Jacó, como Isaac, os patriarcas, como Moisés também, tendo inúmeros personagens, tendo ali de Deus essa assistência, essa operação de renovar, de restabelecer, de reafirmar, de fazer concertos com esses homens, né? E mulheres também, outros personagens que fizeram esses concertos com Deus. Então é necessário na nossa jornada isso. E Deus ele sabe a hora em que nós chegamos realmente ao ponto em que as nossas forças elas findam ali. Dali em diante não dá mais para ir. Dali em diante eu não consigo mais ter condições psicológicas, física, emocional, não dá. Deus sabe. A palavra fala que Ele sabe que nós somos pó e Ele conhece a nossa estrutura. E a estrutura, ela é muito diferente de um para o outro. Eu suporto coisas que talvez você não suporta. Você suporta coisas que talvez eu não suporte. Bem diferente. Uma diferença muito grande na estrutura de cada um, na formação, né, naquilo que é a base para suportar alguns tipos de dificuldade. Deus, Ele sabe. Ele conhece. Dentro disso, o Senhor hoje Ele quer fazer contigo um concerto. Não só um concerto no sentido de uma aliança, né? De estabelecer uma aliança que talvez tenha sido desfeita ou esteja se desfazendo, mas de consertar aquilo que está quebrado em você. E sejamos sinceros, quantas vezes nós quebramos? Quantas vezes parece que algo dentro de nós escangalhou? No nosso coração, na nossa mente. Parece que algo trincou, algo não funciona mais. Isso acontece. E isso vai além da nossa vontade. Não é porque nós não queremos, é porque nós não conseguimos. Chega um ponto que realmente parece que trincou, parece que quebrou. E aí vem o Senhor, né? Porque o Senhor é especialista em refazer, em reconstruir. Na verdade, quando nós olhamos a Bíblia, nós já vemos que o início ali, o Gênesis, não foi uma criação, foi uma reconstrução, porque a terra era sem forma e vazia. A terra existia, estava ali, porém destruída. E o Senhor veio e reconstruiu ela em 7 dias. Em 6 dias e ao 7º Ele descansou. Deus está fazendo uma obra de reconstrução. Talvez hoje você esteja assim,
E às vezes nós ficamos assim, sem forma e vazios. Sem forma porque perdemos a forma que Deus nos deu. Sem forma porque muitas vezes perdemos o padrão que o Senhor estabeleceu para nós. Não conseguimos manter a mesma pegada de oração, de propósitos. Não conseguimos ter a forma que Deus nos revelou no início da nossa jornada. E vazios porque quantas e quantas vezes esvaziamos a nossa vida, o nosso coração da presença do Espírito Santo por conta das lutas, das circunstâncias, das situações de dificuldade que se apresentam. Talvez hoje seja essa a sua condição, sem forma e vazia. Mas olha um detalhe interessante. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mesmo sem forma, mesmo vazio, o Espírito de Deus se movia. Há um mover de Deus, há um agir do Senhor no seu coração. Há um agir do Senhor quando nós entramos nesse estado de falta de forma, disforme, de vazios. Há uma operação na graça do Senhor para que haja um conserto. Deus sabe. Deus sabe o que provocou essa destruição, o que provocou essa dificuldade, essa deformidade, talvez aqui na mente, talvez aqui no coração. O Senhor sabe. E Deus está realizando uma obra. E olha, entenda uma coisa sobre o agir de Deus. Antes de Ele mudar as circunstâncias, a sua vida, o seu cotidiano, o seu dia a dia, as pessoas que estão ao seu redor, as coisas da sua vida cotidiana, Ele vai mudar você. Antes de mudar o externo, Ele vai mudar o interno. Deus não faz obra mal feita. Deus não faz nada mal acabado, feito pela metade, de qualquer jeito. Eu sempre brinco aqui dizendo que Deus ele tinha o selo certificado de qualidade durante a criação. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era muito bom. Deus está fazendo com perfeição. E essa obra, essa transformação começa em você. E disse Deus: haja luz. Olha que início de concerto, né? E houve luz. Agora o original ele diz assim: e disse Deus, apareça a luz. A conotação da palavra hebraica vai mais para o lado de aparecer do que de haver. Porque a luz sempre existiu. A luz é Jesus. Só que em alguns momentos o nosso coração, a nossa vida está em densas trevas. E aí é necessário que essa luz apareça novamente. Apareça. Tem áreas da sua vida que talvez estejam em densas trevas. E há uma ordem de Deus. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Vai aparecer. Deus vai iluminar. Situações que hoje estão em contexto tenebroso. Situações que hoje o inimigo, que é o pai das trevas, que está ali dominando, o Senhor vai iluminar e todo o mal será disperso. Existe um conserto na sua vida. Existe um conserto de Deus para a sua vida. Não desista do Senhor. Não desista daquilo que Ele te falou. Deus hoje quer reafirmar. Deus hoje quer revalidar as promessas que foram feitas lá no início da sua jornada. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.